Olá, sejam bem-vindos ao nosso jornal diário de Olho na Cidade. É o que eu falo aqui, ó. Não é somente eu de olho na cidade. Eu, você, todos nós precisamos sempre estar de olho na cidade. Desejando, conhecendo, saber cada vez mais que a nossa cidade pode ser mais bonita, muito melhor para nós, para nossos filhos, para as nossas futuras gerações. Isso é muito bom. Hoje vou falar do dia que está se comemorando hoje. Se fala muito de mentiras, mas eu quero dizer a todos da seguinte forma: nós não devemos mentir, devemos sempre dizer a verdade. É o que eu sempre falo. Quem conta uma mentira, daqui a pouquinho vai se descobrir que ela não é uma realidade. E se você conta uma mentira, todo mundo vai lembrar que você falou uma mentira e sempre vai falar para você daquela forma assim: você é mentiroso. Você lembra daquela mentira? Às vezes você fez uma brincadeira de há muito tempo, o pessoal não esquece. Para tanto, o que nós temos que transmitir aos senhores, realmente, sempre nós temos que pautar pela verdade. Um dos princípios que nós seguimos no jornal de Olho na Cidade é estarmos sempre pautando pela verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. É isso daí, senhores, senhoras, nossos amigos, telespectadores. Curta, compartilha. É isso daí. Tá aqui, ó, o nosso telefone aqui, ó. Por isso que eu falo, precisando, pode nos contactar. Mesmo que sejam críticas negativas, lógico que nós vamos gostar de receber elogios. Contamos com a sua participação. Então está aqui o nosso telefone para que os senhores possam sempre nos comunicar, sempre com a gente. Lembrando, sou Vanderlei, obrigado pelas suas palavras. Como o senhor não disse se poderíamos ou não dizê-las aqui, mas fica aí o nosso agradecimento por ter nos enviado essa mensagem. Mas gostaríamos de estar na sua rua para verificar a situação desse problema que o senhor levantou aí, no seu bairro, mais precisamente na sua rua. Então aguardamos agora o seu retorno para dizer onde que fica essa rua, para nós verificarmos se nós vamos conseguir, junto com toda a prefeitura, resolver o seu problema. Primeira matéria que nós temos que falar é uma matéria, ao mesmo tempo, triste em razão do fato que aconteceu, porém, nós temos que nos alegrar que o condutor desse veículo está bem atualmente de saúde. Vamos estar falando com vocês sobre um acidente envolvendo o médico Dr. Nora Neto. Dr. Nora Neto, neste último domingo, sofreu um acidente com seu veículo. Ele bateu na traseira de um caminhão. Não vamos entrar em detalhes se estava certo, se estava errado, se manteve a distância, se não manteve a distância, se freou, sei lá, qualquer motivo, porque já tem gente falando, dormiu no volante, estava isso, estava aquilo. Não é esse o detalhe. O que nós queremos levar agora, o fato que aconteceu com o Dr. Nora Neto, só lembrando, Dr. Nora é um médico também polêmico, não podemos deixar de dizer, que fez uma denúncia na Câmara Municipal de Mogi Guaçu envolvendo a privatização, a terceirização do Hospital Tabajara Ramos na área da saúde, quando o grupo Rita Lobato, que foi gentilmente apelidado de Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando ele adentrou o hospital, teve um desfalque de milhões, milhões e milhões. Ele fez essa denúncia junto aos vereadores. Então nós vamos mostrar agora o acidente envolvendo seu veículo ocorrido nesse último domingo. Vejam só. O médico de Mogi Guaçu, José Luiz Nora Neto, de 32 anos, sofreu um acidente de trânsito durante a tarde deste domingo, entre Andradas e Ibitiúra, em Minas Gerais. O carro que o médico estava bateu na traseira de um caminhão. De acordo com informações preliminares,
Doutora Nora pode ter passado mal e na sequência batido no outro veículo. Ele foi socorrido e está sendo transferido para o Hospital Municipal de Itapira. A secretária relatou que o médico estava consciente com fortes dores na região do abdômen. Dessa situação, um fato a se levar em detalhes para todos nós. Primeiro, o Dr. Nora foi atendido na cidade de Andradas. Ele precisava fazer uma tomografia, pois além das suas 2 costelas quebradas, ele bateu a cabeça. Automaticamente, há necessidade de se fazer uma tomografia. Em Andradas, não estava se fazendo tomografia. Mas nós temos que fazer uma pergunta agora. Por que ele não foi transferido para Mogi Guaçu e ele foi transferido para Itapira? Será que é porque ele fez denúncias aqui? Será que porque aqui poderia acontecer fatos que às vezes não seriam prováveis ou provados? Então ele foi para Itapira. Fica aí uma pergunta. Será que nós sempre temos que ter esse receio, esse meio, em razão das nossas ideias, em razão dos nossos pensamentos, desses valores que nós discutimos e levamos à frente? Então fica aí. Então o Dr. Nora sofreu um acidente, não teve como ser feito um exame na cidade de Andradas. O que nós perguntamos, por que não veio para Mogi Guaçu e foi para Itapira? Hoje, sua secretária já disse que ele já está bem, está muito bem, porém, estamos aguardando esses exames e eu acredito que logo, muito logo, nós vamos já ter a sua declaração nas redes sociais do que aconteceu. Só lembrando, valores, ideias e caráteres, cada um tem o seu. Temos que respeitar a individualidade das pessoas. Podemos não concordar com as ideias, porém nós sempre temos que defender que todos têm a livre oportunidade de expressão. É isso que nós temos que sempre levar à frente de todos, a liberdade de expressão. Agora, vamos falar de um fato exclusivo da nossa cidade. Transporte urbano. Lembra que nós falamos o ano passado que este ano a prefeitura não ia pagar ninguém? Pois bem, não pagou, não está pagando e possivelmente vai ficar sem pagar muitas empresas e prestadores de serviço. Um deles, a empresa Fênix, que faz o transporte coletivo na cidade. Exatamente. Isso já está se refletindo diretamente no atendimento ao público. Sabe por quê? Vamos mostrar para os senhores vídeos feitos pela própria empresa Fênix. Logicamente, nós vamos tirar os áudios que nos foram enviados, porque com os áudios se consegue individualizar quem os mandou e nós não queremos criar comprometimento com ninguém. É uma denúncia feita exatamente da situação que está o transporte coletivo em Mogi Guaçu. Vejam os vídeos, porém nós vamos retirar os áudios e depois nós vamos complementar essa situação. Vejam esses vídeos. Uma empresa que era para ter mais de 20 linhas de ônibus, hoje se resume a 8. Como que vai atender as necessidades da população? De 20
reduziram-se para 8. Dessas 8, no horário de pico, somente 4 operam, as 8 operam no local horário de pico, fora do horário de pico, somente 4 operam. Como que fica a população nessa situação? Vocês viram aí os ônibus quebrados, reparados com fita isolante, metal preso com fita isolante. Que condições é essa? Tá aí. Vocês querem ver? Eu mostro de novo outro vídeo. Olha só como que o motorista consegue dirigir em dia de chuva. Vejam esse vídeo onde o motorista não consegue ligar o limpador de para-brisa do ônibus. Vejam só. O ônibus quebrado. Já mandaram tirar o ar-condicionado dos ônibus, que é o que estava previsto em contrato. Estava previsto em contrato o Wi-Fi. Tiraram, não tem mais também. Agora os ônibus estão quebrados. Vocês estão vendo aí, ó. Não fui eu que fui lá e gravei. Foi alguém de dentro da Fênix que gravou essa situação e nos mandou. O motorista não tem o limpador de para-brisa da frente do seu vidro. Imaginou isso em dia de chuva? Vocês acham que para por aí? Vamos olhar agora os cuidados com os motoristas. Vamos olhar o cuidado com os motoristas. Primeiro, vai lá no terminal central. Pode perguntar, pode falar se o Coronel Costa pediu para perguntar. Pode perguntar, pode usar o meu nome, pode falar da MDTV. Pergunta para os motoristas o local que eles têm para fazer as suas refeições. Não tem. Eles não têm um local adequado para se fazer as refeições. E detalhe, o bebedouro deles é dentro do banheiro. Isso mesmo. O bebedouro dele é dentro do banheiro. Como é que você pode não ter um local para se fazer uma refeição? Você não tem um local propício para se fazer uma refeição? E que se você precisar de água, você tem que ir dentro do banheiro para beber água. Olha que situação. É assim que nós estamos hoje com a aviação Fênix. É absurdo, é inadmissível, é um desrespeito com o ser humano. Desrespeito com o ser humano. Por isso que eu falo, não faço para os outros o que eu não quero que faça para mim. Então eu não posso admitir essa situação que está acontecendo hoje. Inadmissível. Mais uma vez, temos que falar de proteção animal. Então nós vamos falar agora, vou falar só o seu primeiro nome, Paulinha. Obrigado pelas imagens, obrigado por essas fotos simples que literalmente representam a situação de proteção animal em Mogi Guaçu. Essas duas fotos refletem exatamente a situação de proteção animal em Mogi Guaçu. Vejam, parece ser a mesma foto, mas vejam essas fotos desse animal na rua. Vejam as fotos desse animal na rua. É um animal de rua? É. Mas olha a situação em que ele está, porque é absurdo isso. Vejam as fotos, não tem outra situação. Vejam as fotos.
Paulinho, eu não tenho como não fazer isso. Não vou individualizar de onde que você é, do bairro, dessa situação, que foi o que você nos pediu. Mas eu vou citar só o seu primeiro nome, Paulinha, que como você gentilmente se apresentou para nós. Vou ler o que ela escreveu, palavras que ela nos mandou. Então vamos lá. A causa animal, ninguém está nem aí. Bem, esqueci de falar que abre aspas aí, que são as palavras dela. Aí ela continua, falando agora dos animais. Eles sentem dor, fome, frio, sede, sentimento, igual a gente. Só não fala o que sentem. Só não falam o que sentem. Fecha parênteses aí, mas eu vou fazer um parênteses meu. Eles falam sim, pois eu tenho meus animais em casa e eu vejo nos olhos dele quando eles querem me dizer alguma coisa. Dor, frio, sentimento, tristeza, falta de carinho, sempre. Eu olho para eles, eu já individualizo. E eu sei que quando eu acordo cedo, meu despertador são eles, eu tenho que me escorar, porque eles pulam no meu peito. Abre aspas de novo, suas falas. Cadê o hospital dos pets gratuito na cidade que o prefeito prometeu e nada até agora? Fecha aspas. Cadê o hospital gratuito? Vai lá na quadra do Sapo, no bairro do Sapo, você vai ver o cimentado lá. E aí eu digo para você, vejam os milhões que estão indo para a Associação Capa. Cadê o retorno? Nenhum. Vejam os milhões que estão indo distribuídos nessa situação para outra ONG de proteção animal. Cadê? Vá na zoonose e verifique a situação lastimável daqueles móveis, daqueles locais onde eles cuidam dos animais lá dentro. Absurdo, já mostramos, chovendo lá dentro. Armário escorado com tijolo. Esse dinheiro que vai para essa Associação Capa é de alguém que já foi presidente dessa Associação Capa, que é hoje secretário do bem-estar animal. Bem-estar dele, porque dos animais, nada. Por isso que eu falo da importância da sua participação na eleição. Vejam isso. Olhe esse animal que está aí agora. Esse é um dos muitos que estão espalhados pela cidade. Sinceridade, nós não soubemos o que aconteceu com esse animal, se ele foi resgatado, se ele foi curado, porque nós só recebemos essa imagem da Paulinha. É absurdo o que nós encontramos na rua. O prefeito prometeu o hospital. Cadê? Nada, nada, nada. A mesma coisa eu falo. O prefeito foi lá na Chácara Alvorada, foi lá dentro da Chácara Alvorada, e agora eu vou dizer o nome. Me desculpe, Bocão, mas eu tenho que citar o seu nome porque é absurdo isso. O prefeito foi e prometeu para você, que ele ia asfaltar toda a Chácara Alvorada. Me mostre 1 metro quadrado que foi asfaltado na Chácara Alvorada. 1 metro quadrado. E como você mesmo disse, não adianta colocar asfalto na Chácara Alvorada se você não arrumar o sistema de distribuição de água, se não arrumar o sistema de escoamento de água, de águas pluviais. Porque não adianta colocar asfalto e depois quebrar de novo, vai ficar pior ainda. Gasta-se muito mais, palavras suas. É isso, senhores, é isso que é lastimável. O cidadão confiou no prefeito, no que ele falou, e sabe o que o prefeito retornou para ele e falou? As coisas não são bem assim do jeito que você está falando. Mas foi o que você prometeu, prefeito. Colocamos até o nome do cidadão. Está aí. Cadê o asfalto da Chácara Alvorada? Cadê aquela creche dentro da Chácara Alvorada que está sendo destruída?
destruída pelo abandono. Aquela creche está sendo destruída pelo abandono. Já mostramos aqui também. Os vidros já estão quebrados, já está tendo tudo isso, senhores. Lastimável. Vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Lembra no começo do jornal que nós comentamos sobre 1º de abril? Mogi Guaçu vai abrir um pesqueiro agora em Mogi Guaçu. Olha só que legal. Vai abrir um pesqueiro em Mogi Guaçu. Ainda não tem peixe, mas está abrindo um pesqueiro em Mogi Guaçu. Olha, num lugar top, hein? Pertinho de você aí na periferia. Tá abrindo um pesqueiro pertinho de você aí na periferia. Não está acreditando? Vejam as imagens. Realmente, não é um pesqueiro, mas é 1º de abril do que nós falamos. Vocês viram esse campo encharcado, alagado de água? Cadê o escoamento da água dessas áreas de diversão? Periferia, abandono, periferia, descaso, periferia não precisa, periferia não pode. Não, periferia merece ser respeitada. Daí, vocês acham que param por aí? Não, não é só isso não. Agora nós vamos mostrar como que eles cuidam dessa mesma área ali do Córrego dos Macacos. Detalhe, imagens enviadas para nós pelo Haroldo Cachorrão. Isso, não tem como não dizer. Obrigado, Haroldo, por nos enviar essas fotos. Agora nós vamos mostrar como que eles fazem a limpeza desse gramado. Olhe só o descaso da poda da grama dessas áreas, exatamente, da periferia. Vejam só. Vocês acham que acaba por aí? Não, nem um pouquinho. Agora nós vamos mostrar uma área de lazer onde
não vou falar que é exclusivo, mas quem mais frequenta essa área de lazer são os idosos, que é onde é jogado a famigerada bocha. Eu nunca joguei bocha. Aliás, sinceridade, não conheço nem as regras da bocha. Mas eles gostam, eles curtem, eles se divertem com a bocha. Vamos mostrar uma área do Córrego dos Macacos em que o prédio ainda tem, não está conservado. Conservação pública, mas o prédio está lá. Mas o que eu vou falar depois é bem pior. Vejam só. O pesqueiro, que nada mais é do que um gramado que a prefeitura, quando chove, deixa inundado. Está aí, ó. Segundo, chove, o mato cresce. Lógico que o mato cresce, é a lei da natureza. Agora eu pergunto, cadê o planejamento da prefeitura para fazer esse devido controle em todas as áreas públicas? É o que eu falo sempre, já deveria ter um planejamento, não tem. Hoje, como que é feita a poda de árvore, a poda de grama? É o seguinte, ô vereador, manda limpar aqui. Aí o vereador liga para SOM, SSM e fala, manda limpar lá que o pessoal está me cobrando. Olha que absurdo, não ter um planejamento de manutenção da cidade. Quantas vezes nós mostramos para vocês que eles vão lá, cortam a grama e deixam a grama para quando der chuva e der vento, ir e tampar o bueiro. Tá aí, é o que eu falo. Agora o que é pior ainda, essa área tinha 2 locais para se jogar bocha. Um mais na parte de baixo e o outro lá próximo da lagoa. O próximo da lagoa, sabe o que fizeram? Desmancharam, destruíram, arrancaram o campo de bocha. Não é porque não queriam fazer manutenção, não. Porque eles falaram que receberam muitas queixas. Em vez deles resolverem o problema das queixas, que era área relacionada ao crime, não, vai lá e desmancha o local. Se era tráfico de drogas, coloca a polícia para inibir e reprimir. Se é vadiagem, tem a Secretaria de Assistência Social. Se não quer problema, não se candidate, não seja funcionário público. É isso, senhores. É isso que nós temos. Está tendo um problema? Em vez deles tentarem solucionar e acabar com a causa do problema, eles matam o boi. O boi está doente, em vez de curar o boi, eles matam o boi. É isso que eles estão fazendo, é isso que essa administração está fazendo. São cada coisa que só lastimável. Tá aí. Nossa. Não gosto nem de pensar. Absurdo. Descaso completo com a periferia. Descaso completo com as pessoas mais humildes. Descaso completo com quem deveria ter mais visibilidade do poder público. Saúde, segurança, educação, na periferia, é gênero de primeiríssima necessidade. Não ficar reformando a cidade da Praça da Capela para baixo. Nossa, cada coisa. Está em Brasília uma discussão muito séria, mais precisamente de aprovação de aproximadamente 1000 artigos do novo Código Civil. Coronel, não entendo de lei. Por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque tem 2 assuntos nessa legislação que nos atingem diretamente. Mas aqui em Mogi Guaçu atinge diretamente nós como pessoas e atinge diretamente nós como seres humanos. A primeira mudança que está em discussão, referente à criança intrauterina. A segunda, referente a animais.
Vou mostrar a matéria para os senhores agora e depois nós vamos discutir e falar sobre essas duas mudanças, o que pode nos refletir diretamente. Vejam só. Comissão faz esforço concentrado no Senado para votar Código Civil. Entre o dia 1º e 5 de abril será debatido a atualização do Código Civil com temas de difícil consenso, como o direito da família, dos animais e de propriedade. Um dos temas é direito do nascituro, que é o feto em gestação. A primeira, sobre crianças. Há uma discussão para se decidir quando que a criança passa a ter direito. Se somente após nascer ou se a partir da fecundação ela já passa a ter direitos. Coronel, mas qual a diferença de uma ou de outra? Vou citar uma que é a mais contundente. Se a criança só passa a ter direito após nascer, significa que durante todo esse período de gestação, a mãe pode abortar a qualquer instante, porque a criança ela não passa a ter direito nenhum. Esse é o primeiro. Segundo, se a criança só pode ter direito após nascer e não após a fecundação, a pergunta: a mãe vai ter direito a tratamento para cuidar dessa criança? Não, porque depende de saber quando que essa criança passa a ter os seus direitos respeitados. Por isso que é importante nós discutirmos esse assunto. Eu, Coronel Costa, defendo que a vida existe desde a sua fecundação. Meu posicionamento é que a criança passa a ter direitos desde a sua fecundação e desde a sua fecundação ela tem que ter a tutela, a proteção do Estado. Proteger a sua mãe, dar direitos, comida, assistência médica, proteção em todos os sentidos. Esse é uma visão minha, da qual eu defendo e vou defender a vida inteira. Pois se uma mãe estiver grávida e o pai não quiser a criança, ele pode forçar a mãe a abortar. Se o Estado não defender essa mulher, essa mãe, ela pode sofrer agressões e violências. Vocês estão vendo como que a situação é muito complexa? Por isso que eu falo e eu defendo sinceramente que desde a fecundação o Estado tem as suas obrigações e essa criança tem que ter seus direitos respeitados. Gostaria que vocês também apresentassem suas opiniões, suas sugestões. Falei a minha e defendi por quê e para quê que eu trabalho nessa situação. A segunda, referente aos animais. O animal, com esse novo Código Civil, ele passa a ser um bem, um patrimônio da família. Ele passa a ser um bem, um patrimônio da família. O que significa que ele é um bem, um patrimônio da família? Significa que se o casal separar, o animal vai fazer parte dos bens da família. Alguém terá a missão de cuidar desse animal, zelar pela sua proteção. Se não o fizer, será considerado crime. Esse animal terá que ter suas situações respeitadas. Vai ter que ter assistência veterinária, vai ter que ter um local condizente, comida e tudo mais. Por isso que nós colocamos essas duas mudanças do novo Código Civil para mostrar que ela vai refletir diretamente em nós. Para que os senhores saibam e tenham conhecimento. Então, vamos lutar para essa situação vir e seja aprovada de acordo com a sua opinião. Então, emita a sua opinião, sua crítica e, se possível, vá às redes sociais e coloque sua opinião, ajude a disseminar seu pensamento para que isso possa chegar até Brasília e todos possam saber o que a população quer, precisa que seja aprovada para ser os nossos direitos também respeitados. Contamos com a sua ajuda. Nossa, agora é assim. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. O novo campo do TG, ele vai ser uma praça, um parque,
um centro de diversão. O que vai ser lá? Eu fiz alguns vídeos e vou aproveitar as fotos da prefeitura. Vejam o vídeo que nós fizemos e vamos mostrar agora as fotos da prefeitura. Vejam só. Um centro, um parque ou uma praça. A prefeitura colocou um tijolo lá, já disse que o Futebol Society já está quase pronto. Então nós mostramos o vídeo de hoje para mostrar que ele está quase pronto. Será que significa que a partir do dia 6, que a prefeitura não vai poder inaugurar mais nada, vai ser uma obra parada? Semelhante a como está hoje o pedalinho? Semelhante como está a creche ali indo para Maisena? Será que vai ser mais uma obra dessa? Será que a obra do IP Amarelo vai ser interrompida? É isso, senhores. Está aí, ó. Vocês estão vendo só que situação que nós estamos vivendo agora? Aquele local alaga-se constantemente. E nós já mostramos a causa do problema que alaga aquela região. Aquela região se alaga constantemente. Construir um parque, um centro, qualquer outra coisa ali, mas não resolver o problema da drenagem de água. E nós já estamos falando desse problema, que vai ser muito semelhante ao problema da Avenida dos Trabalhadores até quando chega na cabeceira da ponte, ao lado da ponte de ferro. Ali enche de água. Colocaram uma tubulação, vão colocar uma tubulação, só que esqueceram que o rio enche de água. E assim como essa água não vai escoar, essa água do rio vai voltar. Nós não somos engenheiros e já estamos falando isso, porque a força da água do rio vai ser maior do que a água escoando de cima. A água do rio vai encher todo aquele espaço, vai voltar. Escutem, vejam, isso que nós estamos falando é lei natural de física. A pressão da água do rio vai ser maior. Cada coisa que a gente vê, que os senhores, está aí. Mas vamos lá. E agora nós vamos mostrar, até estava olhando agora há pouco aqui, uma situação que ontem à noite achamos absurdo, realmente absurdo, não tem como não falar. Rua Aires dos Santos. Ali, aquela rua, avenida, passa bem de frente à UPA Santa Marta. É ali, bem de frente à UPA, mais precisamente de frente à escola. Mas assim, ó, você sai do portão da escola, você já tropeça, uma rua que recebeu asfalto novo, recente. Veja a situação em que está.
Sabe por que essa sinalização está lá? Porque um cidadão achou por bem colocar essa madeira lá e colocou um saco plástico em cima. Por que a prefeitura não fez? Aliás, você vê a prefeitura tomando essas medidas? Eles não podem gastar nada. Porque a dívida da prefeitura é tão grande que a prefeitura não pode gastar um centavo. Não pode gastar nada, nada, nada. Literalmente nada. Esse é o descaso que está acontecendo. Gastaram-se milhões o ano passado que não conseguiram prestar contas, que extrapolou o limite constitucional, que é o teto constitucional. Os vereadores não fizeram nada. Está aí, senhores. Está aí agora. Não pode gastar nada. Posto de saúde sem papel, sem material, sem remédio, sem nada. E a população tendo que passar nessas crateras no meio da rua. Pense nisso, senhores. Na hora que nós estávamos lá, a hora que eu terminei de gravar, a hora que eu olhei para trás, só escutei aquele... Um carro que não enxergou o buraco, passou por cima, quase que deixou a suspensão do seu veículo lá. Senhores, e assim... Vamos encerrar o nosso jornal de hoje. Agradecemos a todos, sua audiência, sua participação, está sempre conosco. Curta, compartilhe, está aqui, ó, denuncie. Esteja sempre de olho como nós aqui, ó. Obrigado por permitir que adentremos a sua casa. Fiquem com Deus e até amanhã.